sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos novamente e podermos meditar na palavra do Senhor e falar das coisas de Deus. Amém? Nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram, isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, engrandecer o teu nome, glorificar o Senhor, que é digno de toda adoração, é digno de todo louvor. Tu és o Senhor, tu és a fonte, tu és a vida, e tu és tudo aquilo que nós precisamos, Pai, nesta noite e em todos os dias. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo possa tocar em nossas vidas, possa falar aos nossos corações, e assim, Senhor, o teu nome ser glorificado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Então, é um texto muito conhecido, mas como é o Espírito Santo que fala, como é o Espírito Santo que traz à luz as palavras, então tenho certeza que vai ser algo novo para o teu coração. Amém? Então, entre os judeus do primeiro século, eles aguardavam a chegada do grande rei. O rei que seria definitivo, porque Israel tinha sido governado por reis durante séculos. E eles aguardavam esse rei definitivo. E eles esperavam que este rei viesse em glória, em poder, e que ele restaurasse todas as coisas. E que também ele estabelecesse o reino de Deus ali para eles. E entre
estes judeus havia uma discussão muito grande, como hoje, né? Muitos discutem, de quem exatamente poderia fazer parte deste reino. Quem exatamente poderia desfrutar deste reino. Os judeus daquela época de Jesus constantemente discutiam de quem ia fazer parte do reino de Deus, daquele reino que eles estavam esperando, daquele reino que eles esperavam que restauraria todas as coisas. E esses grupos que esperavam, eles buscavam ter características e práticas que os colocariam em posição privilegiada no reino de Deus. Nos evangelhos havia tantos grupos diferentes, como os fariseus, farejando o pecado dos outros, os saduceus, os que saduziam, os escribas, chefes dos sacerdotes, os zelotes, muitos grupos. Naquela época, cada um entendia do seu jeito, não muito diferente dos nossos dias, dos tempos em que vivemos. Então, cada um entendia do seu jeito fazer parte do reino de Deus. Todos, porém, discordavam de uma coisa, em um só quesito, que era a ancestralidade. Eles concordavam e compartilhavam do mesmo pensamento, que para fazer parte do reino de Deus, ele teria que ser da descendência, de Abraão, ou seja, ser um descendente de Abraão. Esse era um quesito que eles compartilhavam em comum, era um quesito básico que eles, que todo cidadão que queria fazer parte do reino de Deus tinha que fazer parte da descendência de Abraão, quando esse reino chegasse. Mas em Gênesis, Deus iniciou o seu plano de redenção a partir de Abraão. Então, após muitos séculos após Abraão, eles se apegaram a essa ideia da descendência de Abraão, que colocaria o sujeito no rol de fazer parte dos membros do reino de Deus. Então, eles colocaram isso na cabeça, no coração, de que quem poderia fazer parte do reino de Deus era alguém que era descendente de Abraão, que fazia parte da descendência de Abraão. Então, como muitas vezes a gente ouve hoje em dia, eu nasci em berço evangélico, eu tenho ouvido isso a minha vida toda, eu faço parte, e a gente tem ouvido, então era mais ou menos assim que acontecia naquela época, era mais ou menos isso que acontecia, era o discurso. Então, mas com essa descendência, Deus queria tornar um grupo privilegiado. Deus não queria, né, com essa descendência, o propósito de Deus não era esse, de tornar esse grupo privilegiado. Ou seja, essa descendência tinha um propósito missional, tinha um propósito maior, não só de ter essa descendência, mas tinha um propósito no coração de Deus que era maior do que tudo isso que era terreno. As coisas que as pessoas estavam buscando terrenamente, com desejos carnais, mas Deus tinha um propósito maior, que através desta descendência, todas as nações, todos os povos pudessem conhecer a glória do Deus eterno. Esse era o propósito maior de Deus, de ser reconhecido, de atingir o coração das pessoas, alcançar a todos. Este era o propósito de Deus. Então, quando faz essa escolha, indiretamente, Deus, né, ele escolhe todas as pessoas, toda a humanidade tem a oportunidade de fazer parte do reino de Deus.
porque como a gente ouve e sabe e lê e é provado pela palavra que todos nós temos a oportunidade, e a oportunidade é hoje, né? A oportunidade está aí nas mídias, a oportunidade está para nós e nós precisamos ouvir, nós precisamos atender a esta oportunidade que nos está sendo oferecido de graça, de graça. Tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. Então, esse povo acreditava nisso, que para fazer parte do reino de Deus, tinha que ser descendente de Abraão. Mas Deus vem mostrando, através dos séculos, através da sua palavra, que a ideia dele, que o propósito dele era missional, era alcançar a humanidade, alcançar os povos, alcançar as pessoas, tratar com todos. Por isso é que a gente tem falado que a oportunidade é hoje. Então, como é que nós respondemos a esta oportunidade? Como que nós estamos respondendo a tudo isso? Como nós estamos respondendo ao favor de Deus, à misericórdia de Deus, à graça salvadora de Deus? Está aberto, está aí de graça para todos nós. E a intenção de Deus é abençoar todos por meio dessa descendência. Este foi o propósito maior de Deus, de alcançar a todos através desta descendência, através desse povo, e foi aberto para todas as nações serem alcançados, todas as pessoas serem alcançadas. Então, nós precisamos valorizar isto. E nós hoje não precisamos mais desta genética de Abraão. E não tem a ver com a genética de Abraão, tem a ver em viver de acordo com o propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu nesta terra. Ele sempre teve este propósito de resgatar o mundo e de revelar o seu caráter a este mundo, revelar o seu caráter às pessoas. E é isso que Deus vem fazendo desde a criação, desde a queda do homem. Deus vem levantando pessoas para demonstrar, para mostrar, para ensinar qual é o propósito de Deus. Que mostrar às pessoas o caráter de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus de salvar e de trazer todas as pessoas para perto. Esse é o desejo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Quem não sabemos somos nós, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus tem no seu coração todas as coisas. Então, o que nós entendemos é que nós não precisamos desta genética. É por isso que muitos que nasceram naquele tempo e não tinham a descendência, não faziam parte dessa descendência, mas foram incluídos por demonstrar fé, por crer, por acreditar que Deus era Deus, que Ele era o Deus eterno, como nós temos na Bíblia o relato lá em Josué de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta e ela acolheu os espias, ela acolheu aqueles homens que foram espiar a terra para trazer notícia a Moisés. Então, ela os acolheu e por conta disso, pela fé que ela teve em Deus, ela foi contada na genealogia de Jesus. E que nós podemos dizer de Ruth, a Moabita, ela pertencia a um povo hostil a Israel, mas por conta da sua fé, por conta dela estar ali, incluída ao povo de Deus, e pela fé que ela passou a ter em Deus, ela também foi incluída. E ela não precisou da genética de Abraão, mas ela precisou de fé. Elas precisaram de fé para crer. E muitos outros que se agregaram, como nós hoje fomos agregados, fomos adotados por Deus. Nós não temos a genealogia de Abraão, mas nós temos a adoção em Jesus, amém? Isto é maravilhoso e nós também podemos partilhar
desta bênção, desta vitória, por crer, por fazer parte deste rol de irmãos que tem crido na palavra, que tem se achegado a Deus, que tem partilhado desta fé. Então, queridos, resumindo, ter o sangue de Abraão e não viver segundo o caráter de Deus não basta. Muitos foram destruídos, pertencentes à descendência de Abraão. Por quê? Porque não creram, porque não tinham fé, porque não obedeceram até o fim. Mas também tem o exemplo dessas mulheres que não faziam parte, mas por causa da fé, por causa de se achegarem a Deus, elas foram incluídas. E como nós temos esta bênção na nossa vida, também fomos incluídos, também fomos adotados por Deus. Amém, queridos? Então, o Novo Testamento enfatiza que quem veio cumprir esta promessa perfeita foi Jesus. Jesus veio trazer perfeição a esta promessa. Jesus, através de Jesus, nós fomos incluídos nesta promessa. E não precisamos mais de descendência, mas nós fomos incluídos pelo sangue. Amém, queridos? Fomos incluídos pelo sangue de Jesus. Quando nós nos achegamos, quando nós aceitamos a mensagem da cruz, quando nós aceitamos que Jesus morreu por nós, que ressurgiu e que está vivo e que foi nos preparar um lugar. Olha que coisa linda! Ele foi nos preparar lugar. Então nós também estamos agregados a este povo que faz parte do reino do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, isto é tremendo. Jesus é aquele que veio estabelecer o reino de Deus. E pertencer a este reino, pertencer ao reino de Deus, e como você recebe este reino, como você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, como você responde a este chamado, como você responde a tudo isso que Jesus veio realizar, é que vai mostrar que você pertence a este reino. Amém, queridos? Romanos capítulo 4, o verso 3 diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Não é por mérito, não é por descendência, é por fé, amados. É por fé. Por isso que o nosso pensamento hoje, o título não é mérito, é arrependimento. É arrependimento, é aceitação, aceitar a graça. Nós não podemos fazer nada, mas é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor que nos alcançou e tem nos alcançado por longos séculos, por tempos infinitos. Ele tem nos alcançado. Nós podemos olhar para João Batista. João Batista, ele veio antes de Jesus e ele veio anunciar, ele veio pregar a chegada do Salvador. E o que João Batista pregava? Ele pregava arrependimento. Arrependam-se. Pare e reflita e arrependa-se. Muda o curso da sua vida. Muda o curso da sua trajetória. Depende de você, depende de mim. É isso, o Senhor nos chama para o arrependimento. Então, a única coisa que nos garante salvação é se voltar para Jesus. É se incluir na morte e na ressurreição de Jesus. É se voltar para Jesus em arrependimento. É se voltar para Jesus em fé. Então não basta nascer em berço cristão, não basta. Precisa tomar posse todos os dias, precisa se incluir neste processo de santificação.
Porque nós não vivemos mais na prática do pecado, mas nós temos a natureza do pecado em nós. E Deus é quem está nos fortalecendo, é Deus quem nos ajuda, quem nos abençoa, é Deus que nos convence que nós precisamos viver uma vida no propósito do Senhor, naquilo que Deus estabeleceu. Então não é mérito, é posição, é tomar uma posição diante de Deus, é arrependimento, mudança totalmente. E isso para alguns é de imediato, e outros há um processo. Cada um é cada um, mas tem que haver o processo do arrependimento, da mudança de vida, da transformação. É isso, queridos. Então nós precisamos garantir a nossa salvação, é nos voltarmos para Jesus em arrependimento. Não é mérito, não é nascer em um berço cristão. Tem que ter frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. O Evangelho de Lucas enfatiza essa urgência de nos arrependermos, esta urgência de arrependimentos. Lucas deixa claro que não adianta ter nascido do povo de Deus. Olha aí. Não adianta pertencer ao povo de Deus. Não adianta nascer em berço cristão. Cada um tem que ter a sua experiência individual com Deus, de arrependimento, de mudança, de transformação, de entrar no processo da transformação. Amém, meus queridos? Então, tem que viver como povo de Deus. Não basta, não adianta ter nascido no meio do povo de Deus. Tem que viver como povo de Deus. Um povo que caminha para o céu, um povo que tem se desviado do mal, um povo que tem trilhado a estrada para a eternidade, não tem olhado nem para a direita nem para a esquerda, mas tem prosseguido no alvo, firme, focado naquilo que nós sabemos que um dia virá, que é o reino de Deus, que é a salvação eterna. Nós temos uma promessa da salvação eterna, mas está aí para todos, a todos que querem, porque nós não sabemos quem será salvo. Deus sabe, mas nós não sabemos. Então, está aí para todos. Todos têm esta oportunidade. Todos têm esta situação aí de graça ao nosso favor. Amém, meus queridos? Então, nós precisamos viver como povo de Deus. E viver como povo de Deus é responder àquilo que Jesus realizou, aquilo que Jesus já fez por nós. Jesus veio, Jesus ensinou, Jesus praticou, Jesus mostrou, Jesus indicou o caminho e ele morreu a nossa morte. Porque ninguém poderia, só Jesus pôde pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele ressurgiu, ele está vivo, ele reina. E a Bíblia diz que ele foi nos preparar lugar. Então nós precisamos responder a Jesus, a tudo isso que ele já realizou, ele já conquistou. Como diz aquele cântico, tudo que Jesus conquistou é para mim, é para você, é para nós. Amém, queridos? Então, nós temos que alinhar as nossas prioridades. Nós estamos nesta terra, mas as nossas prioridades maiores é fazer parte do reino de Deus, é espalhar as boas novas, as boas notícias, espalhar o reino de Deus, levar aos desavisados, levar aos descrentes, levar aquele que fica com desculpas. A nossa função é essa. A função de transformar, de mudar, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos faz estar de pé, em pé todos os dias. Então, nós precisamos alinhar as nossas prioridades. As nossas prioridades é em Jesus e para Jesus. Em Jesus está tudo se cumprindo, nós temos visto, nós temos feito parte disto.
Nós temos experimentado de tudo que tem se cumprido. Então não dá para deixar para depois, não dá para deixar para amanhã. O tempo, como eu sempre digo, é hoje. Nós precisamos tomar posse do reino de Deus hoje. Não dá para perder tempo. Todas essas coisas nos diz respeito. E tudo isso diz respeito ao reino de Deus. Então, a forma concreta, real, nós temos que expressar o caráter de Deus. Como? Alinhando a nossa vida com a justiça de Deus. Em alinhamento. Nós precisamos alinhar a nossa vida. Só entra no reino de Deus quem crê em Jesus. E só crê em Jesus quem se arrependeu dos seus pecados. Quem teve uma mudança radical, quem está no processo da mudança, no processo da santificação, e só pode dizer que se arrependeu dos seus pecados, quem expressa este alinhamento, esta mudança, alinhamento à justiça de Deus. Amém, queridos? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, e um dia esta justiça vai vir. Então nós precisamos alinhar a nossa vida. Jesus nos chamou para tomar posse disso, tomar posse sobre a nossa vida, sobre nós, as prioridades de Jesus. O reino de Deus chegou, está aí, disponível, e é para todos nós. E o reino de Deus é a misericórdia, é o amor, é o serviço e é o caráter gracioso de Deus que está disponível para nós. E voltando à nossa história de Zaqueu. Zaqueu, ele era fariseu, mas embora ele sendo fariseu, ele perdeu as suas credenciais. Por quê, pastora? Porque Zaqueu, ele era publicano. E publicano eram judeus que cobravam impostos de judeus. E eles cobravam esses impostos para dar aos romanos. Porque naquele tempo de Jesus, os romanos dominavam Israel. Haviam conquistado e estavam dominando Israel. Apesar de Israel ter as suas próprias leis, mas o comando maior, a palavra final, sempre era de Roma. Então, esses publicanos cobravam impostos para os romanos, mas eles não recebiam por isso, eles não eram pagos por esse serviço. Como eles eram um povo dominado, eles tinham que fazer aquilo que Roma mandava. Mas esses publicanos, eles queriam ter uma vantagem, eles queriam ter um pagamento por isso. Então, na hora de cobrar, eles colocavam um valor acima daquilo que era cobrado, para que eles pudessem ter lucros. Por isso, eles eram chamados de publicanos. Por isso, eles eram odiados pelo povo de Israel, porque era uma forma de opressão em cima do povo. E Zaqueu, ele era o pior, porque ele era o chefe desses publicanos, ele era o chefe dessas pessoas. Então, por conta disso, por causa desse sistema que agia naquele tempo, ele ficou muito rico. E quando Zaqueu ouviu falar, quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, que Jesus era o tão esperado, era aquele que os judeus esperavam por tantos séculos, aquele que viria. E então, Zaqueu queria ver Jesus. E Zaqueu era uma pessoa, um homem de baixa estatura. E além disso, por conta do seu passado, por conta das coisas que ele fazia ali, cobrando os impostos, o povo não dava espaço para Zaqueu passar, para Zaqueu chegar mais perto e poder ver Jesus. Então Zaqueu, ele faz algo inesperado. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Zaqueu faz algo inesperado. Ele quer ver Jesus, ele quer conhecer Jesus, ele quer provar de Jesus. Apesar de saber no seu coração, de sentir que ele era indigno. Ele era indigno de
estar ali, de poder ver Jesus, mas ele queria provar, ele queria ver. Então ele tem aquela atitude inesperada, mas ele também ficou, ele não sabia se ele ia ser aceito. Ele então sobe numa árvore, porque ele queria ver Jesus. E ele não sabia como ele seria julgado pela multidão, mas mesmo assim, ele tem aquela atitude. Ele sobe numa árvore porque ele quer ver Jesus, ele quer experimentar de Jesus. Então, algo mudou na sua vida, mudou no seu coração. Então, Jesus estava passando por ali e Jesus vê Zaqueu. Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Olhou e viu Zaqueu. Jesus não condenou Zaqueu, porque Jesus sabia quem era Zaqueu. E Jesus não o condenou. Veja aí no verso 5 do nosso texto inicial. Lucas 19, o verso 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então Jesus estava dizendo que ficaria na casa de Zaqueu. E para a multidão começou a murmurar: como pode ficar na casa de alguém que é uma pessoa publicana, que é um corrupto, que é alguém que vive? Olha aí o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo de que ele se hospedara com um homem pecador. Ele era tido como um homem pecador por causa da sua prática. Então, naquele momento, entra na vida de Zaqueu. Jesus entra na vida de Zaqueu para transformar a sua vida. Jesus quer entrar na tua vida para transformar a tua vida. Ele quer entrar na tua casa para transformar a tua casa. Só Jesus pode mudar a tua vida. Só Jesus pode transformar o seu coração, a sua casa, a sua família. Jesus tem este poder. Zaqueu entende isso. Ele precisava disso, ele percebe que ele foi o alvo. Ele foi o alvo deste amor tão grande, um amor imerecido, e dessa graça maravilhosa, dessa graça de Jesus. Ele entendeu no mesmo momento que ele era o alvo do amor de Deus, do amor de Jesus. Ele entendeu que ele foi aceito no reino de Deus. Ele foi aceito. Então, imediatamente, Zaqueu abre mão da sua vã maneira de viver. Então, imediatamente, Zaqueu toma uma posição, ele toma uma decisão, ele se alinha às prioridades do reino de Deus. Ele se alinha, veja aí o verso 8. Entretemente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O reino de Deus chegou na vida de Zaqueu. Chegou na vida de Zaqueu. Então, imediatamente ele é transformado. E imediatamente Zaqueu deu fruto no reino de Deus. Ele deu fruto de arrependimento. Veja o verso 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, houve salvação na casa de Zaqueu. Como Zaqueu, todos nós éramos indignos. Todos nós somos indignos. O encontro de Zaqueu também pode ser o seu, como foi o nosso um dia, mas também pode ser o seu. Você pode ter um encontro com Jesus agora mesmo, se você desejar, se você aceitar esta palavra. E fazer parte disso é ter fruto de arrependimento, é alinhar a sua vida ao reino de Deus. Como você vai responder a isso? Pai, nós queremos te bendizer nesta noite. Queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra que traz vida, a tua palavra que traz cura, a tua palavra que traz entendimento. Que nós possamos, Pai, como pessoas que ouviram falar do reino de Deus, que nós possamos responder aceitando esse propósito maior de Jesus ter se entregado por nós
e para que nós pudéssemos fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus chegou. E chegou para mim, chegou para nós e para todos nós. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Já já voltaremos. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos te dar graças e te louvar pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, Pai. Nós temos aqui orado por pessoas, intercedido por situações, circunstâncias. Queremos orar pela Dona Ivone. Tenha misericórdia, Pai. Oramos por algum tempo, ela melhorou, teve uma melhora e hoje está novamente internada. Nós precisamos, Pai, de um milagre. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor na vida da Dona Ivone. Realiza um milagre, Pai. Ela é sogra do Cláudio. Tem misericórdia, Senhor. Faz uma obra nesta vida. Traz libertação, salvação, transformação, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela Dona Aparecida, mãe da Marina. Continuamos pedindo ao Senhor que dê graça para ela, que traga à existência, Pai, aquilo que ela precisa, uma cura, uma libertação, um tratamento. Deus, salva o coração da Dona Aparecida, salva o coração da família, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela Ieda, que sofreu ali uma queimadura, teve que passar ali por uma raspagem, tem que passar por uma cirurgia. Deus, tenha misericórdia da Ieda, faz um milagre na vida dela, Pai. Oramos por salvação na sua vida, no seu coração, sua família. Oramos pela Rose, Pai, que também tem travado uma luta contra o câncer. Traga a existência, Pai, na vida da Rose, a libertação, a salvação na sua casa, na sua família. Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui orando pelo Yuri, Pai, que continua internado, com dificuldades. Deus, tenha misericórdia do Yuri, faz um milagre na vida deste jovem, salva a sua família, Pai, em nome de Jesus. Que de igual modo seja na vida do Enzo. Tenha compaixão do Enzo, Pai, este adolescente. Tenha compaixão da sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos pelo Ticão, Pai, tenha misericórdia dele. Traga a existência, Pai, sobre a vida dele. Um milagre, meu Deus, da cura. Que ele tenha um diagnóstico, Pai, uma resposta dos médicos. Intervenha nessa situação, nesta causa. Ajuda este homem, Pai, a estar buscando, meu Deus, a tua ajuda, a se entregar ao Senhor, sua família. Faz um milagre, meu Pai, não só na saúde, mas no coração, na alma, em nome de Jesus. Nós continuamos orando pela pastora Marisa. Traga a existência sobre a sua saúde, Pai. A vida da irmã Neide, a vida do Valdir. Meu Deus, Tu és poderoso para fazer um milagre e trazer, Deus, graça ao coração dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, eu oro pelo meu pai e pela minha mãe. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos e pedimos. Traga a existência ali, Pai. Só o Senhor sabe, só o Senhor está vendo, Pai, as situações que têm se agravado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos por salvação dos nossos familiares, dos nossos queridos. Oramos pelo Brasil, oramos pela salvação da nossa nação. Oramos, meu Deus, pelos políticos, pelas situações, meu Pai, em nosso país. Repreendemos o feminicídio, a pedofilia, os maus tratos, Pai, contra o idoso, contra as crianças, as mulheres, os deficientes físicos, as pessoas que são vulneráveis. Senhor, tenha misericórdia. Repreenda todos os rumores de guerra, repreenda as guerras. Traga a existência, Pai, a Tua paz nesta terra. Salvação de almas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão.